Boa noite para você que nos acompanha aqui na página da Sou Gestão da Essência. É um prazer enorme ter você de novo com a gente aqui nessa noite. E queria lembrar que se você está assistindo a gente pelo nosso canal do YouTube, não se esquece de se inscrever no canal. É importante se inscrever, marcar o sininho lá para poder receber os nossos conteúdos, dar um like nos nossos vídeos. E toda vez que a gente subir algum vídeo novo para você, vai aparecer lá no seu celular, enfim, você vai poder nos acompanhar. Nessa noite de hoje, a gente vai trazer um assunto que é um mistério para muita gente. A gente vai conversar aqui hoje à noite com a Clarissa Grassi. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Ana. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Ana. Boa noite, Grace. Boa noite. A gente vai conversar aqui sobre a missão de vida da Clarissa, que a gente pode dizer mais ou menos que é guardar a memória dos mortos, né? E a gente quero apresentá-la. A Clarissa é diretora dos serviços especiais da Prefeitura de Curitiba, né? Ela coordena e cuida de todos os cemitérios da cidade. Você já deve conhecer a Clarissa, ela é conhecida como a moça do cemitério. Ela é pesquisadora dessa área, idealizadora da visita guiada no cemitério municipal de Curitiba, que tem muita procura, a gente vai falar sobre isso aqui também. Mas eu queria dizer para você que aqui na Sou a gente está sempre falando da nossa essência, de quem a gente é de verdade, de buscar o nosso caminho. A Clarissa, como eu e o Cassiano, também começou por um caminho, é formada pela Universidade Federal do Paraná em Relações Públicas, né? Trabalhou durante um tempo com comunicação corporativa. E também, como nós, chegou no momento e falou assim, não é isso, a minha missão é outra, meu caminho é outro. E você foi parar no caminho da história, né, dos mortos, das pessoas que já foram. Trabalhar essa memória e tentar contar um pouquinho dessa história de um jeito em que o público não se sentisse tão intimidado com o tema, né, pelo que a gente conversou já sobre isso. Como é que foi isso, Clarissa? Como é que foi essa descoberta? Por que essa busca? Bom, na verdade eu sempre gostei muito de cemitério, era um lugar que eu achava calmo, gostava de passear, e tinha sempre um olhar curioso, né? Mas nunca passou disso, né? Então visitava às vezes e tal. Até que chegou um briefing de um trabalho de comunicação para um cemitério particular aqui de Curitiba. E nesse briefing veio um material sobre arte tumular. E quando eu comecei a ler esse material, eu me identifiquei na hora, porque toda aquela curiosidade que eu tinha em relação às esculturas dos túmulos, a tentar entender quais eram os significados daquilo, estava contido, em parte, né, nesse material que era de uma tese de doutorado. E eu fiquei fascinada pelo tema, e durante esse trabalho, um belo dia, peguei 5 rolos de filme e decidi fazer algumas fotos no cemitério municipal. Foi de forma despretensiosa, nem sabia que era proibido fotografar. Bati todos os rolos aquele dia. Ainda é proibido fotografar? Ainda é, precisa de autorização. Mas assim, quando eu peguei aquelas fotos impressas ainda, né? E eu mostrava para os meus amigos, tinham muitas fotos de detalhes de esculturas, né? E as pessoas quando viam aquelas fotos, falavam, nossa, que escultura bonita, em que praça que fica? Né? E eu falava, olha... Não imaginava que Não fosse. imaginava que fosse. Eu falei, não fica numa praça, fica no cemitério. Meu Deus, como assim? Que horror! O que você foi fazer no cemitério? Isso é mórbido, isso é lúgubre, você virou gótica, o que foi, né? E eu falava, não, gente, peraí, cadê aquele bonito de 1 minuto atrás, né? O que aconteceu? Surgiu o preconceito agora? E eu percebi que as pessoas não conseguiam enxergar a beleza ali dentro. E veio assim, eu fui me interessando cada vez mais pelo tema, fui buscando alguns autores da área, busquei a própria autora dessa tese de doutorado e percebi que realmente as pessoas não conseguiam se despir daquele preconceito para enxergar a beleza, a arte que existia no cemitério. E veio a ideia de tentar fazer um trabalho que desmistificasse um pouco essa estética da arte tumular, né? E eu escolhi 54 esculturas dentro do cemitério, aquelas que me chamavam a atenção e que ficavam legais na foto, assim, e fiz um trabalho de desmontar, digamos assim, a estética desses túmulos através dos detalhes dessas peças. Então era uma foto de um rosto, de uma mão, de um pé, né? E colocava todas essas fotos de uma maneira que você acabava reconstruindo aquela escultura sem contextualizá-la num túmulo. E daí fui buscar as famílias para entender
o contexto de escolha daquele túmulo, se tinha alguma história por trás daquela peça, e também estudar dentro da arte tumular esses significados. E assim, em 2006, eu lancei meu primeiro livro, que se chamava Um Olhar à Arte no Silêncio, que é belíssimo, inclusive a gente recomenda o livro, é lindo. Ele comemorava os 150 anos, né, do cemitério, e falava um pouquinho, mas sem entrar no mérito de quem eram aquelas pessoas. Mas no processo de pesquisa, de contato com as famílias, eu comecei a tropeçar em nome de rua, nome de praça, e por mais que eu não estivesse explorando essas biografias, aquilo me chamou muito a atenção, porque eram nomes que a gente conhece do nosso dia a dia, pelos endereços, por alguma referência na história, mas eu não tinha ideia de quem eram aquelas pessoas. Então aquele olhar que inicialmente começou através da estética dessas esculturas, acabou se ampliando para os moradores daquele túmulo. Quem eram aquelas pessoas? Aquelas famílias, aquelas histórias. Isso, daí você começa a esbarrar nos parentescos, e daí, poxa, ciclo da erva mate, olha, nossa, Mate Leão é nossa, né, daqui de Curitiba. Poxa, o Barão do Cerro Azul atrás. O Barão do Cerro Azul, o Cândido de Abreu, e eu comecei a conhecer a história da cidade pesquisando essa vizinhança, esses túmulos, e o meu olhar foi cada vez mais aumentando. Pro cemitério, não só enquanto a escultura ou o túmulo ou a vizinhança, mas para um todo que parecia uma micro Curitiba, mas era uma micro Curitiba do passado. E daí veio a vontade de tentar, virou um hobby para mim, né? Eu levava isso em paralelo à minha vida profissional, porque era aquela coisa, né? Fui encontrar outros pesquisadores da área, entrei na Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, comecei a frequentar eventos e a estudar sozinha, né? E enfrentou muita resistência nesse momento em que era hobby ainda? Bastante, porque já o primeiro livro que eu lancei foi através da lei do mecenato, daí disseram, não, ninguém vai querer incentivar, que empresa vai querer ver a sua marca aliada a um tema como esse? E de quem vinha essa resistência? Família, amigos, todo mundo? Todo mundo. Ninguém... Bom, a morte é fato para todos nós, né? Mas é um tabu. É mais fácil a gente levantar o tapete, empurrá-la para baixo e deixar para o dia que ela acontecer e que ela for inevitável, né? Então a gente relega o assunto a um último plano, né? Nem segundo, né? Como se de certa forma isso nos desse uma capacidade de estar longe, de estar como longe. Se não admiti-la, de certa forma, prolongasse a nossa existência. Então as pessoas realmente só tratam do assunto quando ele é fato. Quase inevitável já. Quando é inevitável, daí se fala de morte. Então realmente as pessoas têm isso muito forte. E eu lembro assim, quando eu lancei o livro, eu fiz uma exposição fotográfica e a minha realização era ver as pessoas saírem da exposição, que foi no Solar do Barão, e não perceberem que tinham visitado uma exposição de cemitério. Então eu falei, não, agora é missão cumprida, né? Mas fui levando adiante. E quanto mais eu pesquisava essas personalidades, mais vinha a necessidade, que eu acho que é inerente do pesquisador, de dividir isso, né? Eu quero contar para as pessoas o que eu estou descobrindo e tal. E essas personalidades do passado de Curitiba que até então eu não conhecia, né? E veio a ideia de fazer um guia de visitação. Mas antes disso, eu já estava vivendo uma certa crise, porque eu fui trabalhar em outro estado, fui trabalhar em Santa Catarina. Ainda levava a pesquisa mais como hobby e tendo que... Só que era uma cidade pequena, de 30 mil habitantes, totalmente, com um ritmo de vida totalmente oposto ao que eu tinha aqui em Curitiba. O trabalho era muito legal, mas eu não estava feliz. E daí veio meio que uma depressão, daí eu fui fazer terapia, né? E um belo dia durante... Quem nunca, né? Tá falando com as pessoas certas, né? Aí um belo dia minha terapeuta virou pra mim e falou assim, Clarissa, se eu colocasse um espelho na sua frente e você se visse falando do seu trabalho e depois você se visse falando das pesquisas no cemitério, você ia entender que você tá no momento de tomar uma decisão. Porque é nítida a diferença no teu olhar. O que te empolga, o que te dá paixão, né, na hora de falar. Eu falei, tá, mas... como é que eu vou fazer isso virar real, né? Eu nunca vi no jornal, procura-se pesquisador cemiterial, analista cemiterial pleno, sênior, júnior, não tem, você teve que praticamente inventar a sua profissão, né? Daí eu falei, meu Deus, mas o que eu faço, né? Nessa época eu estava terminando a pós-graduação em marketing, e daí conversando com o meu irmão, ele falou, mas por que você não vai para a área acadêmica, né?
vá para a área acadêmica, porque daí você consegue manter as suas pesquisas, né? Mas eu falei, ok, né? Primeiro degrau, onde encontrar uma pós que o assunto pudesse caber, né? Naquela época o pessoal da história não curtiu muito a ideia, não existia nada aqui em Curitiba dentro desse segmento, nenhum estudo, enquanto em outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem até uma linha de pesquisa, Morte e Morrer. Aqui em outros países, então, é super desenvolvido. Nossa, na Inglaterra, Estados Unidos, na França, na Europa, em Portugal. É muito comum nesse tipo de visita e pesquisa, né? Porque tem muito a ver com o conceito de memória, né? Que para nós aqui no Brasil muito recente. A gente ainda não aprendeu a cultivar a nossa memória, né? E daí foi o primeiro entrave. Onde conseguir, né? Calhou que nessa época eu acabei saindo desse trabalho, né? Voltei para Curitiba e daí eu fui começar a gestar, digamos assim, essa procura, né? De uma pós que coubesse no que eu queria, que era falar sobre... Eu já tinha o objeto de pesquisa, eu já tinha tudo, eu precisava achar a pós. Alguém que topasse essa ideia. Geralmente é o processo inverso, né? Mas... eu tive uma certa dificuldade até que eu encontrei na sociologia. E nesse ínterim aí, entre tentativas, porque eu também não entrei de primeira no mestrado, né? A primeira vez eu consegui passar com o projeto, mas acabei levando bomba na prova teórica. Na segunda vez, eu enfrentei o preconceito na banca, na última etapa de seleção do mestrado, com uma narrativa assim de cemitério não é objeto de pesquisa sociológico. Meu Deus! E eu falei, tudo bem, né? Chorei horrores. Estreito, né? Mas no ano seguinte fui lá e tentei de novo. Ou seja, você foi persistente, né? E a gente fala isso muito aqui na Soul, né? Como é importante persistir naquilo que a gente acredita. E já nessa época tinha vindo a ideia de trabalhar essas personalidades, né? Veio a ideia de fazer um guia de visitação, que eu pudesse trazer um pouco desse potencial histórico do cemitério através de trajetos temáticos. E eu entrei com um novo projeto na Fundação Cultural. Mas até o projeto correr, ser aprovado, captar, isso leva um tempo, né? Então, nesse ínterim, eu acabei pensando, e quando eu comecei a efetivamente pesquisar mesmo, eu fui amealhando um número tão grande de túmulos que eu fui começando a me perder. Porque eu tinha uma limitação do livro, porque quando a gente aprova o projeto, você já tem que ter quantidade de páginas e tal. Eu falei, gente, é muita gente. Não tem fim, né? Se você querer pegar tudo, não vai acabar nunca. Sim, você comentou comigo há pouco que hoje são 96 mil. 96 mil sepultados. São 96 mil trajetórias passíveis de serem contadas, pesquisadas, né? Então, esse foi o meu primeiro entrave. E eu percebi, eu falei, poxa, será que eu não podia fazer algo que extrapolasse o livro, né? E daí veio a ideia das visitas guiadas. E se eu usasse essa mesma pesquisa que eu estou fazendo para o livro, mas abordasse de uma forma diferente, através de uma visita guiada, né? Porque ali eu não vou ter essa limitação que o livro me traz. Então, eu comecei em 2011... eu busquei apoio na Fundação Cultural de Curitiba e na virada cultural, né, eu fiz na semana da virada cultural um evento abrindo a possibilidade para que as pessoas pudessem fazer a visita guiada ver se tinha interesse, aquela coisa toda. Isso, daí foi aquele nervoso, né? Meu Deus, será que vai aparecer alguém, né? Como é que vai ser e tal... Mas deu tudo certo. Nossa, teve lista de espera, que eu me lembro disso. Que você abriu a possibilidade e as pessoas ficaram super curiosas. Daí depois tive que abrir mais uma turma. Daí no ano seguinte, novamente, eu fiz mais uma visita, né? E em 2013 explodiu. Porque daí eu contei com o apoio da direção, na época, do cemitério. E foi questão assim de 2 dias, tinha acabado tudo e teve uma divulgação muito legal e todo mundo, poxa, a gente quer mais. E daí eu comecei a fazer mais visitações, né, mais edições, mas tinha aquela coisa assim, né, eu estava na minha 3ª tentativa do mestrado, né, tocando guia em paralelo, fazendo freela feito louca, né? Porque eu também precisava estudar para conseguir passar na seleção. E daí entrei no mestrado em 2014. Então, no primeiro ano do mestrado, eu acabei lançando o guia de visitação.
E a ideia do guia, o que que era? O meu olhar curioso não se bastava só na estética do túmulo ou só na trajetória da pessoa. Eu queria poder somar mais informações. Daí eu busquei um geólogo, né, um arquiteto, uma socióloga que me deram respaldo nas suas áreas para que aquele olhar que fosse lançado sobre aquele túmulo partisse não só da biografia daquela pessoa, mas também falasse um pouquinho da arquitetura, dos materiais geológicos que foram utilizados. Então tinha uma pegada assim multidisciplinar. E obviamente as visitas acontecendo chamaram a atenção também do pessoal da Fundação Cultural de Curitiba. E à época o Mauro Tits, que era diretor, falou, poxa, a gente está tocando aqui a lei de tombamento municipal, a gente está querendo fazer um edital, né? Eu falei, olha, muito legal esse edital para inventariar o cemitério, mas eu não vou poder nem dar pitaco, porque eu quero participar, né? Eu quero participar enquanto parte interessada em fazer o edital, né? E no final das contas também saiu esse edital e ele resultou na proposta de tombamento do cemitério. Então as visitas elas foram se sustentando, elas foram... E era uma coisa legal porque assim, a pessoa ia uma vez, daí de repente queria levar o namorado ou queria levar a mãe, sabe? E a propaganda do boca a boca era coisa que... E elas começaram pela manhã e depois foi um sucesso quando pediram a visita noturna, porque tem o negócio da curiosidade, né? Imagino que isso deva ser muito abordado. Ai, quais são as histórias, os fantasmas, o que já aconteceu no cemitério, que as pessoas vão buscando por isso também. E hoje a visita noturna é uma das mais procuradas. Procuradas. Com emoção ou sem emoção? Né? Com baratas. Quero com emoção. Com baratas, eu vou logo dizendo. A barata é presença obrigatória na noturna. Mas assim, no começo elas eram a padrão, que eu chamo, que é aquela mais geral, né? E daí com o passar do tempo eu fiz uns saraus de poesia, e daí veio a noturna também, que foi um estouro, assim. Mas elas ainda aconteciam de forma não muito regular, né? E eu estava no mestrado, obviamente, mas continuei, porque daí se tornou um trabalho voluntário. Né? Apesar do mestrado e tal, são 2 anos de mestrado, então eu tive um suporte durante esse ínterim, né? Porque eu tinha bolsa, então eu tinha um suporte para sobreviver e poder me dedicar. E obviamente como o cemitério e as similaridades dele com Curitiba era o meu tema da dissertação, obviamente isso tudo convergiu para que eu pudesse aumentar o número de visitas e me debruçar literalmente sobre a pesquisa do cemitério. Nesse período você já tinha deixado totalmente o marketing, a comunicação corporativa, você já estava mergulhada no seu propósito. Assim que eu entrei no mestrado, eu abandonei, eu deixei para trás a comunicação, né? Foco total agora do que interessa. Eu brincava que eu só tinha mudado, assim, na verdade que eu não tinha abandonado tanto assim minha profissão, porque eu só deixei de ser RP para os vivos, né? É verdade. Uma RP para os mortos, é verdade. Né? Mas, e daí a coisa foi caminhando e eu tinha um projeto porque eu queria transformar as visitas numa atividade oferecida pela prefeitura. Mas, infelizmente, nessa época não deu certo. Não foi possível. E, ao final de 2016, eu já tinha defendido o mestrado, tinha lançado o livro do inventário, o guia de visitação, tentei o doutorado, mas foi um ano muito puxado e não consegui passar. E daí veio o desespero. Eu falei, e agora? Acabou o mestrado, acabou a bolsa, eu já tô não fora tô mais da no área, marketing, não tô mais fazendo... Tô mais para dentro do cemitério que qualquer outra coisa. E daí veio a ideia, eu fui conversar com o Rafael Greca, na época, e apresentei um projeto, o mesmo projeto que eu já tinha feito antes, sobre as visitações no cemitério, e ele encampou a ideia. Então, a partir de 2017, eu entrei na Fundação Cultural de Curitiba, literalmente trabalhando agora com aquilo que eu tanto sonhava, que era pesquisar o cemitério, atuar no processo de tombamento dele mesmo. Esse período todo, então, agora se eu não me perdi, de 2011 a 2017, quando você começou realmente... Isso, foram 6 anos de um trabalho voluntário, né, levado em paralelo, e daí foi aquela época que eu me virava como dava, o que tinha de freela, vai trabalhar de fiscal em concurso, corrigir prova, o que pintava. E é legal que a gente comenta isso muito na Soul também, que às vezes para você
conseguir trabalhar com o que você gosta, com o que você ama, às vezes tem que fazer de graça no começo. Até você poder pegar a cancha, conseguir entender quais são os mecanismos, fazer os contatos certos, você precisa estar inserido naquilo. Né? E eu acho assim, que um dos grandes fatores que corroboraram para que tudo desse certo era justamente, ainda que de forma precária, de forma voluntária, é a paixão. Uhum. É aquilo, porque uma das coisas que eu mais sua escuto essência, e me né? deixa feliz é assim, nossa, dá pra ver que você Seu ama olho isso. brilha. Então você consegue mobilizar as pessoas Uhum. para que elas cedam o olhar delas para aquilo que você está As proporcionando. pessoas acreditam no que você acredita. Né? E sim, você está fazendo aquilo com tanto gosto que você automaticamente envolve. Claro que nem todo mundo vai ter esse mesmo envolvimento, mas a grande maioria acaba enxergando. Mas se você não tiver, é que não vai ter mesmo, né? Porque No mínimo imagine, você tem que ter. eu vou chegar assim, oi, vamos conhecer o cemitério? Não, claro. Tem um negócio guiado então, lá. deixa eu contar aqui então. Eu conheci a Clarissa, porque quando jornalista, a Clarissa já estava na fundação, né? E ela me ligou uma vez na redação para chorar as pitangas mesmo do problema da invasão em cemitérios, né? De quebra de túmulo, de quebra de arte, enfim. E ela estava mas tão revoltada com aquilo que eu realmente me compadeci. Assim, ela conseguiu me mostrar o quanto era importante fazer uma matéria para chamar a atenção da sociedade para aquela depredação que não era só do físico, era de uma história que estava ali por trás. A gente fez várias matérias depois juntas sobre esse tema, né, Clarissa? Mas só para trazer aqui esse testemunho de que realmente quando você ama aquilo e você quer proteger aquilo, essa sensação que eu tenho da Clarissa, ela é a guardiã dos mortos, da história dos mortos e cemitérios, né? E ela convence todo mundo a entrar nesse sonho com ela. Né? Tem uma coisa engraçada, porque assim, eu sempre falo, né? Quando eu vejo um túmulo quebrado, depredado ou que sofreu algum tipo de furto, é como se fosse da minha família, como se fosse algo da minha casa. Da sua casa, do seu quintal que foi depredado. E assim, quando você consegue mostrar um pouco para as pessoas que aquilo não é só um repositório, né? Que aquilo é muito mais, que aquilo é um patrimônio, que ele tem um sentimento de pertença, que ele fala um pouco da nossa cidade, da nossa própria história, né? As pessoas automaticamente se mobilizam acerca disso. E quando a gente está apaixonado quando a gente é apaixonado por um tema, automaticamente tudo isso vem, essa coisa da guarda, da necessidade de cuidar. De proteção, né? De pertencimento. Veja a importância que tem Você isso, se apropria né? daquilo, né? Porque, por exemplo, essa matéria que a Ana falou, que foi ao ar em 2013, graças a ela, a guarda retornou ao cemitério na época, que estava sofrendo com muitos furtos e tal. E é todo um processo, assim, que o que você enxerga, você passa para o outro, você mobiliza o outro, que pode te olhar e pode falar com um terceiro, e isso tudo vai gerando uma sinergia que as coisas vão mobilizando as pessoas. E não tem jeito, né? Tá nas relações humanas, né? Você precisa se relacionar de todos os dias. A gente está muito conectado, né? Então, fechar o olho, no caso, você, na verdade, desperta na gente essa necessidade de olhar aqui. Fechar o olho para os mortos, não. Vamos nos conectar, porque eles fazem parte. Não, né? E tem uma coisa, assim, nesse ínterim aí de pesquisa, daí, claro, depois que eu entrei na Fundação Cultural, a partir de 2017, vislumbrou aquilo que eu tanto queria, que eram as visitas temáticas, né? Então, a cada mês, eu não quero só mostrar que o cemitério não é só um repositório de restos mortais, mas é um pedaço da nossa história, da arquitetura, da geodiversidade, enfim. Eu vi que você faz um paralelo, inclusive, com o cemitério com a própria cidade, né? Tem a região cidade. do Batel, região metropolitana. Isso é tão interessante. Eu achei isso bem legal. Eu fiz uma visita, tive o prazer, inclusive, de fazer uma das visitas, só eu e a Clarissa. Foi VIP. Foi VIP. Não fui convidado para essa. A gente faz uma com você. Mas foi bem legal esse olhar mesmo dela me apresentar, através da própria arte tumular, da condição daquela família e tal, você conseguir olhar os bairros da cidade no cemitério. Então, você me mostrou aqui o Batel, aqui o Boqueirão, aqui você conseguia desenhar. É muito interessante. Né? Porque a gente não remete, mas, por exemplo, o conceito da palavra cemitério é uma palavra grega. Ela significa lugar de descanso, lugar de repouso. Entra naquela metáfora da morte como sono eterno, né? Mas a palavra necrópole, necro, morte, poli, cidade, cidade dos mortos, né?
E ela acaba se tornando mesmo uma microcidade, porque tudo aquilo que acontece na cidade dos vivos acaba se refletindo na cidade dos mortos. Então, se hoje está na moda colocar porcelanato como revestimento, lá também isso acontece. também vai acontecer nos túmulos. E como é uma paisagem que não tem a mesma dinâmica da cidade, ou seja, ela não muda tão rápido, acaba que ela se torna um repositório de camadas da história da cidade que vão se sobrepondo ao longo do tempo. E vai acompanhando a história mesmo, né? Um período de recessão, os túmulos também acabam ficando mais simples. Os períodos de avanço econômico são mais elaborados, né? E tem essa coisa, porque no final das contas, eu gosto muito de um historiador português que se chama Fernando Catroga. E ele fala que os cemitérios são locais de constituição de memória. Por quê? A maneira com a qual eu vou construir aquele túmulo, o que eu vou escrever sobre aquela pessoa que eu perdi, porque a gente sempre busca significar aquela pessoa através do epitáfio, né? Daquelas mensagens que a gente escreve nas placas. Se pensa muito que foto eu vou escolher, né? Porque é uma memória que a gente está instituindo e que vai ser acessada por aqueles que visitarem esse espaço. Então, os cemitérios não são feitos para os mortos, na verdade eles são feitos para os vivos. Claro. Porque é uma forma que nós temos de eternizar o nosso ente querido para os outros, né? Claro que isso tudo faz parte de um contexto, né? E hoje a gente vive um momento muito afastado em relação à morte, né? E isso tudo acaba se refletindo na maneira como a gente destina os nossos mortos. E é uma coisa cíclica, porque ao longo dos séculos a gente viveu momentos de muita aproximação e momentos de muito afastamento em relação à morte. E depende muito da cultura, né? Também você tá da inserido, cultura, né? sim. E hoje a gente chegou num extremo, porque a morte ela traz um elemento muito contaminante, né? A morte lá no século XIX, quando as pessoas ainda eram enterradas nas igrejas, ela tinha um caráter muito salvacionista. Então o lugar onde você era sepultado, a maneira, tudo isso estava implicado na sua salvação, né? Então, o cadáver não inumado, ou seja, aquele não enterrado, era uma alma perdida. E como a salvação daquela alma era o mais necessário para se obter a salvação eterna, a preocupação das pessoas com a morte era muito grande. Mas aí entra um discurso higienista, que vê na proximidade entre vivos e mortos um potencial de contaminação, de doença muito forte. E os higienistas ganham a partir do momento que eles conseguem a proibição dos enterros nas igrejas e a construção de cemitérios fora da cidade. E daí aqueles gases, aqueles líquidos produzidos pela decomposição são vistos como o quê? Como os vetores das epidemias. Então, a gente fazia todo sentido naquela época, né? A gente afasta esses mortos e a gente coloca o doente onde? Dentro do hospital. Por quê? Porque o hospital é um ambiente controlado, asséptico, onde a morte não vai ter esse poder contaminador, né? Então, o moribundo sai da família, do seio da família, onde ele morria com todos em volta dele, e vai para o ambiente asséptico. E a gente vai se afastando cada vez mais disso. Dá-lhe álcool gel, dá-lhe roupa esterilizada e tudo mais, né? Então, tudo isso faz com que a gente vá se afastando cada vez mais, né? E deixe esses espaços, esses cemitérios também um pouco de lado. Aí entra o cemitério vertical, o cemitério parque e por fim a cremação. E todos eles mostram o quê? Uma negação do espaço. Você vai no cemitério parque e daí todo mundo diz, eu acho super legal o cemitério parque. Você pergunta por quê? Porque é um gramadão, é lindo, verde, verdão. Nem parece cemitério. Que lindo. É porque ele não parece o que ele é, né? Porque se ele parecesse, ia ser, que mórbido, né? Então tem toda aquela coisa. E por fim, então a gente vai se afastando cada vez mais disso, porque a gente não quer conviver com essa finitude, né? Então a gente joga para baixo do tapete, mas em contraponto, começa a vir a cremação, né? E a cremação meio que traz de volta esse potencial de retorno do morto para casa, porque as cinzas, elas não contaminam, elas não cheiram, elas são portáteis, né? Eu posso fazer um cristal, posso fazer uma joia, posso até prensar um disco de vinil, né? Escolher o set list, ouça-me depois de morta. E eu que sempre quis ser cremado, eu tô me sentindo um pouco melhor agora, tava me sentindo mal quando eu tava falando das coisas. Então assim, só que esse processo também vem junto com o quê?
com aquela ideia, por exemplo, dos cuidados paliativos, Sim. com essa necessidade Humanização. de humanizar a morte, porque como que as pessoas estavam morrendo sozinhas em UTIs. Abandonadas. Então, Agora as UTIs humanizadas, é verdade. Isso. Existe um olhar. Os hospices, os home care, né? Tudo isso vindo. Só que é um movimento muito lento, né? E vai demorar muito tempo até que isso seja mais não dá saltos, efetivo, né? As coisas né? são assim mesmo. Mas, de qualquer forma, esses cemitérios do século XIX, eles acabam ganhando um olhar mais patrimonializado. Não tanto porque as pessoas falam assim, mas o que se vai ver num cemitério? Gente, a última coisa que a gente vê num cemitério é gente morta. Não vê mesmo. Só se você for um funeral, efetivamente. Daí, né? Mesmo assim não vai ver o morto. Né? Quem sabe antes, né? Mas no funeral não vai ver o... Né? Mas assim, então você vê a arquitetura, você vê a arte, a poesia dessas mensagens. E a ideia da visita é também trazer um pouco esse olhar, porque não adianta eu defender o espaço como patrimônio se as pessoas não têm pertença com relação a eles. Patrimônio sem pertença não é patrimônio. Eu tenho que sentir que aquilo é parte da minha história, da minha cidade, que fala um pouco de mim também. E é nessa toada, digamos assim, que as pessoas vão se envolvendo, porque você provoca, né? Eu não preciso falar, você vai morrer, para se de repente você foi a um cemitério conhecer um monte de trajetória, pensar, poxa, né? Um dia posso ser eu. Então, ele acaba sendo a visita acaba sendo uma forma de sugestionar as pessoas de maneira indireta a pensar na finitude, a pensar no seu passado, quem são os seus bisavós, será que eles têm túmulo aqui? Na sua história, né? Como que eles foram enterrados? Então, muitas vezes as pessoas viajam, fotografam outros cemitérios, olha, Clarice, eu vi aqui parecido ou diferente. Vão lá para Paris, os túmulos famosos e tal. Porque os europeus, como no início da nossa conversa, eles têm essa pegada da memória, né? De se olhar ao passado. E tem curiosidades também, como um amigo meu me contou esses tempos atrás, que na Alemanha as lápides de pé, né, aquelas de cabeceira que ficam em pé, são mais caras que as lápides como no chão, direto. Eu falei, mas por quê? Ele, não, porque você tem que pagar o seguro da lápide que fica em pé. E se um dia ela cai e machuca alguém? Né? Eu falei, poxa, isso é que é pensar em tudo, né? Parabéns aos alemães, entendeu? Que vão muito além do que a gente imagina. Então, fazer as visitas e tal, essa coisa do desmistificar a morte acabou virando meio que uma missão para mim. E quando eu leio a trajetória deles, quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher como Nidina Alves Marques, primeira engenheira negra do Brasil, uma pessoa que trabalhou como babá, como empregada doméstica, que não tinha dinheiro para comprar livro, eu fico toda arrepiada quando eu falo, não tinha dinheiro para comprar livro, passava as noites em claro copiando à mão o livro dos colegas. Quer dizer, é muito mais do que falar de empoderamento. É você dizer, é possível você ser aquilo que você quer ser, né? Então, me inspira, e eu brinco, que eu falo que eu sou possessiva, porque eu falo que são os meus mortinhos. Porque eu me alegro em descobrir as coisas boas que eles fizeram. E é uma história muito maluca, porque ela parte da história da cidade, né? Muita gente pergunta, mas como é que você pesquisa? Olha, eu posso começar pesquisando a partir do túmulo, porque ele vai me contar sobre aquela pessoa. Quando ela nasceu, quando ela morreu, o que escreveram para ela, como que tá a foto dela ali, tem alguma escultura, né? Tá abandonado, não está, tudo isso faz com que seja a partida de uma pesquisa. E também tem as coisas que eu escuto na cidade, né? Da história da cidade que eu posso ir buscar ali dentro, né? Então é sempre uma via de mão dupla e é um campo de trabalho que é inesgotável. Então assim, eu posso passar minha vida inteira, eu sempre brinco que eu acho que nem 3 reencarnações seriam passíveis. Porque... até porque depois de 3 reencarnações também teria morrido mais um monte de gente, não vai chegar ao fim. Né? E o legal também, ela fala que se arrepiou, né? Quando o primeiro programa que a gente fez com o Marden, também no meio da conversa, e também se arrepiou. Quando a gente fala o que a gente gosta, né? Dá essa sensação. Você se sente realizada hoje, Cláudia? Você pode dizer que você profissionalmente, e você conseguiu aliar essas duas coisas, profissionalmente e pessoalmente, você é alguém que é realizada naquilo que faz.
E olha que eu sou perfeccionista, então isso é um problema seríssimo, entendeu? Porque para quem tem esse perfeccionismo, esse detalhismo todo, você pesquisar a trajetória de uma pessoa é pancada, né? Porque, não pode estar faltando nada, né? Você quer tudo apurar o máximo possível, mas às vezes você vai ter que partir da lembrança que uma pessoa tem daquela outra pessoa, você tem que usar inúmeras fontes, né? Mas proporcionar às pessoas uma mudança de olhar em relação àquilo, proporcionar às pessoas uma mudança de que elas podem crer que aquilo que elas gostam de fazer também pode se tornar uma profissão. Por né? mais difícil que seja, ou tabu, ou preconceito que Porque, exista, assim, gente, né? eu não vou negar, existe preconceito em todas as esferas. Claro. Sim. Entendeu? E assim, veja, olha até onde tudo isso me levou, né? Por 2 anos e 8 meses eu fiquei na Fundação Cultural, fazendo as visitas. Confesso que tem muito professor magoadíssimo comigo, porque eles queriam que eu atendesse as escolas, os alunos, mas eu não dou conta mesmo, né? Porque você precisa ter a pesquisa sempre, ela não para, ela é contínua. Tem toda o dia a dia, tem o esforço físico também, são 3 horas falando, caminhando, prestando atenção na reação das pessoas. Se eu tenho qualquer, por exemplo, tem um funeral acontecendo, vou ter que desviar todo o trajeto, pensar em outros personagens para eu abordar. Todo mês eu quero trazer um tema diferente, então me debruçar sobre um aspecto diferente, né? Então tudo isso demanda muito tempo, mas isso fez com que eu tivesse uma trajetória e me fizesse chegar a um ponto que eu jamais imaginei. Diretora dos Serviços Especiais da Prefeitura de Curitiba. Né? Quando houve o convite para eu assumir a diretoria, eu falei, gente, eu diretora, né? E o que eu escutei, não, é uma área complicada, é uma área difícil, é um Você tabu. coordena os 5 cemitérios municipais. 5 cemitérios municipais e o Serviço Funerário Municipal, né? E eu sempre comento, muita gente não sabe, mas em média 47 pessoas morrem por dia em Curitiba, né? Então, é uma coisa que não para, não adianta a gente colocar a morte para baixo do tapete, que ela sai e vem atrás. E aí não é só essa coisa bacana de história e não, arquitetura, é a parte administrativa mesmo. Administrativa, tem que lidar com luto, tem que lidar com famílias, tem que lidar com empresas que estão vinculadas a esse tema, que é um tema difícil, funcionários que precisam estar preparados e humanizados para lidar com esse tema, né? E a morte, ela é muito burocrática, né? Você tem toda uma papelada para dar sequência. Então, assim, o que eu procuro trazer para a equipe ali da diretoria, e vejam, né, tá na cara que, qual que é o nome? É Diretoria de Cemitérios e Diretoria de Serviço Funerário? Não, é Departamento de Serviços Especiais. Por que serviços especiais? Né? Quer dizer, a gente mascara até no nome, né? Poderia ser serviço funerário, o serviço funerário é serviço funerário, divisão de cemitérios, mas o que comanda tudo isso são os serviços especiais. Né? Então a gente vive muito esse tabu. E é visível, quando a gente trata as famílias ali, que a gente recebe as famílias, você vê as mais diversas reações. Você vê a família que reage com raiva, você vê a família que reage com dor, você vê a família que se perde. Tem uma certa apatia, né? Você vê todas as reações ali e tem que estar preparado para isso, né? Você precisa ter em mente... E é uma coisa que eu sempre falo com o pessoal do atendimento, que é quem vai ter esse primeiro contato com a família enlutada, que para nós é mais um atendimento, né? Mas para a família é o pai, é a mãe, é aquela pessoa que era muito especial. Tem que ter muita empatia. E a gente tem que ter esse cuidado no dia a dia para não deixar mecânica a forma de se atender essas famílias, né? E a informação. Muitos têm uma visão extremamente distorcida dos serviços relacionados ao funeral, ao sepultamento. Por quê? Tanto quanto o tabu da morte é o tabu de se pesquisar quanto custa, como funciona. Sim, o cartel das funerárias, durante muitos anos a gente ouviu sobre isso. Eu não vou me preparar para isso antes, parece que eu tô querendo morrer logo. Aí chega na hora, tá... E o mais engraçado, que eu acho assim, que a grande sacada de se trabalhar com a morte é admitir que ela vai vir. Nós não temos
absoluto controle sobre ela. Eu posso Você tem medo da morte, claro? Não tenho, eu não posso temer aquilo que eu não controlo. Entende? Então, assim, eu não sei, pode ser que eu saia daqui e seja atropelada, caia um avião na minha cabeça, as possibilidades, e eu posso ser extremamente saudável. Claro. Né? Ou eu posso ter um infarto fulminante, não sei, né? Agora, a partir do momento que eu não sei em que momento eu posso partir, isso não deveria fazer com que eu vivesse melhor as coisas? Na teoria na teoria sim, a gente deveria pensar em estar melhor aqui agora, coisa que né? me marcou os 2 anos que eu morei em Santa Catarina, que eu pegava muito ônibus para ir e voltar, e a estrada cheia de caminhões de bitrem com tora, muito acidente. E eu comecei a exercitar um eu te amo com a minha mãe toda vez que eu me despedia dela, porque eu não sabia, podia acontecer algo comigo, podia acontecer algo com ela. Claro. Então, dizer o eu te amo sempre que a gente se despedia se tornou um hábito, né? Mas parece uma coisa tão simples, mas às vezes a gente sai... Depois da perda que você vai pensar, poderia ter sido essa vez que eu falei, né? Quantas pessoas não estão desmarcando viagens agora, né? Por causa dessa pandemia aí do coronavírus e tal, que eles marcaram há 2 anos atrás, mas será que eu vou estar viva daqui a 1 ano, 2 anos, né? Porque a gente tem uma pretensão de imortalidade, claro que a gente não vai viver só no dia seguinte, né? Porque senão vira uma neurose. Tem que ter um pouco de planejamento, sim, né? Mas a gente tem vai que você não morre, né? Vai que você não morre. Azar de não morrer. O boleto vai chegar do mesmo jeito. Você sabe que eu trabalhei muito tempo no banco com essa parte de seguro de vida. E aí, às vezes eu falava pro cliente, vai fazer um seguro de vida, outra coisa, mas vai que você tem o azar de não morrer. Tem que também ter um outro produto aqui, né? Porque se não morre, também é um problema. E hoje em dia as pessoas vivem cada vez mais. E às vezes não são preparadas para isso mesmo. Às vezes viver demais também é um problema. E tem outra coisa, né? Tipo, se viaja, daí compra um seguro, viaja. Mas aqui não tem plano de saúde, não tem nada, e se acontecer alguma coisa, seja que Deus quiser, né? Então, são dualidades que a gente tem, assim. Mas foi interessante porque, a partir do momento que eu assumi ali a diretoria, eu vi uma possibilidade de trazer um olhar de quem já andou muito pelo espaço do cemitério, para quem pesquisou bastante essa coisa da nossa relação com a morte, tentar trazer isso para a rotina do departamento, né? E é maluco pensar, né? Mas eu brinco, eu falo definitivamente eu estou intramuros, né? Então eu brinco e falo assim, se der tudo certo eu tô no cemitério, e se não der, eu também tô lá. Entendeu? Então assim... tudo tá em casa. E ele me fez transitar, o meu trabalho ali me fez transitar nas áreas mais... Imagine, quando que eu ia imaginar que as visitas iam render um inventariamento, que ia render um processo de tombamento. Depois, uma época, eu cheguei até a ter uma coluna na Gazeta do Povo. Sim, me lembro disso. O José Carlos Fernandes e a Marisa Valério me chamaram, né, e falaram, você pode escrever sobre o que você quiser. Eu falei, gente, mas o que... Não, morte, arte tumular, cemitério, o que você quiser. Dá até um certo choque no começo, assim, eu vou escrever sobre o quê? Né? E foi muito legal, assim, essa possibilidade, porque eu vejo que a gente tem uma coisa de apagar muitas vezes o passado, né? E às vezes você traz à tona aquela trajetória, você está proporcionando para as pessoas um motivo de inspiração, né? Talvez aquela insegurançazinha que ainda persistir, ela possa ser derrubada por alguém dizendo para você, não, vá lá e faça, dá certo. Pode não ser fácil, e muitas vezes não é. E também tudo que é fácil a gente não valoriza, né? É verdade. Mas assim, vá lá e tente, porque outros tentaram. Persista, né? Acredita em você, quer dizer, são coisas que a gente lida no nosso dia a dia, que a gente sabe que muita gente pode achar piegas, mas é essencial para que o nosso trabalho seja bem feito, para que a gente tenha... fluam, né? E tem um resultado. E acima de tudo, eu acho assim, se eu não amasse tanto, eu teria tentado 3 vezes o mestrado. Se eu não amasse tanto, eu teria persistido 6 anos sem ver nenhuma perspectiva de ganho, de nada. Se eu não amasse tanto, será que hoje numa função que... É uma função difícil, muita responsabilidade, né? Muita cobrança também. Então tudo isso vira um aporte para que naquele momento que o vento bate com força, você envergue, mas não quebre. Você retorna porque você tem a certeza de que
você está fazendo aquilo que você gosta e você vai persistir naquilo até dar certo. Me veio a frase agora do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que eu adoro, né? Uhum. É, quem tem um porquê aguenta qualquer como. Exatamente. Quem tem o porquê aguenta qualquer como. Essa frase O propósito forte, é muito forte. Né? E é muito legal porque gostando daquilo que você faz, não só para os visitantes do cemitério, mas para as pessoas que trabalham junto, aquelas que buscam uma inspiração, que buscam um aporte, um porto seguro em você, elas automaticamente embarcam naquilo também e se mobilizam junto, né? Você dissemina, inspira outras pessoas, né? Isso que é importante quando a gente está trabalhando, o que a gente costuma dizer que nós somos no estado de flow, né? Que as coisas fluem, você está fazendo aquilo com amor, com paixão, você inspira outras pessoas. Né? Você passa aquela paixão para as outras pessoas. Me veio uma pergunta agora, depois de toda essa paixão. Como é que é o teu túmulo? O meu túmulo, como quiserem. Você não se preocupou quando pensou nisso? Olha, sinceramente, o que eu falei em casa, eu falei, não gastem dinheiro. Entendeu? Porque assim, eu acho assim, aquela Poderia coisa... ser um túmulo visitado no futuro? Não, teve gente que já me disse assim, isso nas visitas. Vai competir com a Maria... pense... Porque eu brinquei uma vez com os pedreiros lá do cemitério. Eu falei, o negócio é o seguinte, eu vou mandar me cremarem, tá? Aí vocês sobem no portal do cemitério, escondido, por favor, porque é proibido as piogeias cinzas, né? Mas e joguem pra dentro do cemitério. Mas olha o vento, porque se for pro lado da cidade eu vou assombrar todo mundo, né? Daí me disseram assim, você tá louca? Imagina, você tem que ficar aqui, você não pode sair daqui, você tem que ser enterrada aqui no São Francisco de Paula, pois imagine, você passou quantos anos da tua vida trazendo gente para visitar, pesquisando, é obrigatório que você fique aqui. Aí eu brinco e falo assim, né, então eu vou fazer um epitáfio que tem alguns outros pesquisadores de cemitério comentavam lá no Rio Grande do Sul, né, que tem que colocar assim, de pesquisador para objeto de pesquisa, né? Interessante. Daí eu falei, se vocês quiserem, vocês escrevam o que vocês quiserem, mas assim, querer algo em relação ao meu sepultamento é um pouco ilusório, né? Porque no final das contas, vai ser o que os vivos quiserem, né? É verdade. Então, a sua história é que vai ficar, né, Clarissa? A história que você criou dentro do cemitério, a história que você marcou, né? Essa pesquisa toda que você fez com relação aos 96 mil sepultados nesse cemitério em particular, fora os outros que você trabalha. É isso que vai ficar na história de quem lembrar da Clarissa quando a Clarissa for. E que a gente vai esperar que vai ser daqui a bastante tempo, tá, Clarissa? Que a gente tá super jovem. Bom, gente, eu acho que o nosso papo vai terminando por aqui. Eu queria agradecer, Clarissa, a sua presença. Foi uma delícia esse papo. Ótimo. Trouxe um papelzinho aqui que eu vou até jogar fora, que não adiantou de nada. Foi fluindo, foi rolando. Fluiu, é ótimo. E assim, deixar aqui o convite para vocês que se estiverem assistindo a gente pelo YouTube de novo, lembrar de se inscrever pelo canal. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. No Facebook é Sou Gestão da Essência, no Instagram também é Sou Gestão da Essência e no nosso site gestãodaessência.com.br. A gente te espera numa próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. Boa noite.